Wagner, fale um pouquinho para nós sobre a cidade Novos Horizontes, que aparece descrita em um dos livros que você psicografou. Essa cidade ela foi revelada pelo espírito João Lúcio, que é o pseudônimo de um espírita muito valoroso das Minas Gerais, que atuou muito comprometido com a doutrina e com o evangelho, ligado à Federativa de Minas. E ele então trouxe notícias muito precisas sobre o movimento da espiritualidade, fortalecendo o movimento espírita aqui na crosta. E trouxe conotações interessantes acerca da capital de Minas Gerais, mostrando que ao fundarem a cidade, ela encontrou ressonância numa providência dos espíritos que haviam planificado um trabalho muito específico dentro da doutrina, gravitando em torno da interpretação do Evangelho de Jesus com o intento de libertá-lo para a humanidade. Então esta colônia, ela recebeu o nome de Novos Horizontes e ela tem características muito especiais, conforme ele descreve. Nós tivemos inclusive uma surpresa muito grata, porque no lançamento do livro, o Arnaldo Rocha, que é o viúvo do espírito Meimei, que se comunicou muito pelo Chico, e que foi dirigente do Chico por muitos anos na cidade de Pedro Leopoldo, ele comunicou à direção da União Espírita Mineira que as informações eram legítimas, porque mais de 20 anos atrás o Chico tinha revelado a ele, e ele nunca tinha passado essa informação para ninguém. As conotações então dessa cidade espiritual, elas têm um aspecto de cultura em termos de profundidade, porque não é uma cultura de mundo, é uma cultura que aprofunda os temas que o Espiritismo vem desenvolvendo no mundo, comprometidas com Jesus, essa cultura, ou essas expressões. E esta obra vai permitir ao espírito de João Lúcio, inclusive, conhecer nosso lar, e ele vai descobrir a vinculação, porque nosso lar é aquela colônia que tem uma prevalência sobre o Brasil. Foi uma das primeiras manifestações dos espíritos na nossa terra para atender à demanda mais qualitativa de trabalho realizado aqui neste país quase continental com uma missão muito especial. Então nós temos essa revelação que chega como incentivo aos corações que trabalham e que procuram dar um tom mais grave à doutrina dos espíritos naquele seu sentido de aplicação moral. Muito bom. Você é médium com uma faculdade de desdobramento, ou seja, você sai do corpo físico com consciência às vezes, não é mesmo? Corre. Você alguma vez foi a uma dessas cidades espirituais? Nós já tivemos oportunidade de visitar algumas cidades, dentre elas Novos Horizontes, na sua base. Eu não conhecia amplamente a cidade, mas eu tive dificuldade quando o espírito começou a narrar sobre essa cidade. E eu fiquei bloqueado alguns dias no processo da psicografia, porque infelizmente a gente assusta. Nunca tive notícia, não tinha a menor referência sobre essa história, e os espíritos então autorizaram uma ida até aqueles movimentos básicos, vibratórios que sustentam a cidade. E eu tive ali uma incursão e senti a realidade desta colônia que tem um papel muito importante naquela região. Mas visitei outras regiões de expressão menor, em que pude observar a beleza das plantas e dos animais. Então, por exemplo, regatos com peixes que tinham formas geométricas muito coloridos, e aquilo dava um tom de beleza, uma vitalidade àquele ambiente. Visitei também outras regiões de menor expressão, em que eu percebia o sofrimento, a luta das pessoas em função da sua retaguarda bem comprometida. Então a gente tem tido a oportunidade de vislumbrar alguma coisa do mundo espiritual. Wagner, as criações, as invenções na Terra têm inspiração do plano espiritual? Permanentemente. Nós temos inclusive uma citação no livro Os Mensageiros de André Luiz sobre aquele quadro do martírio de Saint-Denis. Nós tivemos a oportunidade durante o Congresso de Paris em 2004 de vê-lo no Panteão de Paris. O André Luiz vai descrever a informação do benfeitor, quando ele fala, que beleza, vocês copiaram lá da terra, né? Fala assim, não, meu filho, o artista veio aqui, identificou a tela, sensibilizou-se e a reproduziu na terra.
Então nós temos esses acontecimentos muito corriqueiros. Tanto é que nós temos a literatura de má qualidade, a literatura de boa qualidade, que é uma inspiração do mundo dos invisíveis. As criaturas geralmente não sabem que são movidas sob a influência dos espíritos, mas isso é a grande realidade. Nós temos a imaginação e vamos dar àquilo que conhecemos uma derivação, um estilo que nós próprios desenvolvemos. Nós não somos robôs, mas nós sempre partimos de alguma coisa que nós conhecemos. Então a gente vê, por exemplo, muita manifestação de arte que diz respeito à depressão, a um mundo inferior. É porque essa criatura que retratou ou viveu isso ou está em sintonia com esses ambientes. Essas obras geralmente elas deprimem, como existem aquelas que remetem a criatura aos arcanos da criação, em Deus nosso Pai. Agora, Wagner, se existem essas cidades espirituais, por que algumas entidades, algumas pessoas desencarnam e continuam vivenciando o dia a dia com os encarnados? Apego e profunda ignorância. Deus não violenta. Emmanuel nos ensina que Deus não usa violência, usa o tempo. E a partir disso nós vamos compreender que essas criaturas que ficam gravitando em torno da Terra, porque elas se alimentam desse material que a Terra produz e que elas produziram enquanto encarnadas e continuam a fomentar nos encarnados do mundo espiritual. É assim que nós vemos as criaturas que são viciadas, por exemplo, no álcool e vão incentivar as pessoas a beberem para poder ilusoriamente sentirem o prazer da bebida em função do seu vício. Outros na droga, outros no sexo, e aí vai no poder, né, no dinheiro, no acúmulo de bens. Então as pessoas ficam presas àquilo que é o objeto do seu interesse. Elas permanecem por algum tempo, a espiritualidade vai trabalhando, a sua renovação, muitas vezes em função de perigo do convívio dessas criaturas com aqueles que nem merecem esse tipo de assédio. Elas sintonizam com faixas espirituais que existem nos umbrais e então se remetem a esses ambientes. Mas quando elas têm um objetivo aqui na Terra, elas mentalizam e sem que percebam elas se transferem, porque o pensamento é o veículo do nosso desejo. Então nós podemos estar em algum lugar com alguém através do pensamento. Agora, Wagner, muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim: Yasmin, o que fazer para me preparar bem, para desencarnar e estar numa situação de maior tranquilidade? De poder ser acolhida, por exemplo, numa esfera melhor, numa cidade espiritual que possa me trazer bastante equilíbrio e paz. Só existe um passaporte: o cumprimento dos deveres morais. Aqueles que a consciência dita, não que a conveniência humana dita. É preciso que se diga isso. O Emmanuel explica que nós temos muitas convenções respeitáveis. Por exemplo, nós temos aí um braço da justiça, um braço legislativo, executivo. Isso é uma organização, uma conquista. Nós precisamos preservar. Nós temos padrões morais desenvolvidos, nós temos as escolas organizadas. Nós não podemos destruir isso, nós temos é que aprimorar isso. Este é o objetivo, porque tem muita gente que acha que isso amarra. Não amarra, isso é conquista. Nós temos é que depurar as nossas técnicas, os nossos métodos, a nossa didática, lidando com isso que fomenta os nossos estados de crescimento internamente. Então a pessoa, cumprindo seus deveres morais, aqueles que ela procura registrar da consciência, todos conseguem. Basta que a pessoa estabeleça um estacato nesse movimento externo da vida. Você propõe muita meditação com Jesus. É esse momento em que nós vamos nos encontrar e vamos buscar a inspiração com Ele, o Senhor nosso. Neste momento, nós vemos claramente aquilo que não está bem e aquilo que vai bem. Nós continuamos a investir no que está bem e vamos procurar nos desligar, desvincular daquilo que não vai bem em nós, ou a partir de nós. Seguindo isso, nós estamos caminhando para os braços de Deus. Agora, é necessário nós passarmos pelo umbral para chegarmos às cidades espirituais? Forçosamente, mas não necessariamente sentir o umbral. Porque o umbral circunda a Terra. Ele está em torno da nossa Terra. Quando nós avançamos para mais além, nós vamos atravessar. Mas é questão de densidade, de ressonância.
Aqueles que estão comprometidos, com consciência culpada, remoendo-se em processos delicados porque passou voluntariamente, porque ninguém é obrigado a praticar o mal, a cometer erro. O erro é sempre alguma coisa que nós sabemos que é erro. A criatura, por exemplo, que não tem ilustração, o que ela faz está tudo certo. Mas aquele que tem conflito é porque ele já conhece o que é melhor. Se ele foge do melhor, ele fere a lei. A lei que está revelada na sua consciência, na sua intimidade. Então a criatura que tem inseguranças, ela naturalmente identificará esses ambientes ou esses apelos. Ela sente cobrança interna. E ela sente o que? Uma identificação com aquelas zonas ainda estranhas, desordenadas, perturbantes. O indivíduo que anda em dia consigo próprio, na intimidade, em paz com sua consciência, ele nem registra. É alguém, por exemplo, que está tão de bem com a vida que o elemento pode chegar cheio de azedia, de inconformação e soltar alguma coisa estranha. Ele olha com compaixão, aquilo não lhe dói, porque ele não encontra ressonância, ele não tem afinidade com aquele tipo de comportamento. E ele é capaz, inclusive, de envolver em ternura aquele elemento. E vai ser um instrumento de Deus para auxiliar o companheiro, ainda que somente com a prece. Wagner, as entidades luminosas, elas vêm frequentemente à Terra nos auxiliar? Mais do que pensamos. A teologia religiosa dos homens estabeleceu uma separação entre Deus, seus emissários e os homens. Eles colocaram a terra como se fosse algo imundo, as práticas humanas como imundície e o ser humano abjeto, um criminoso. Isto não é uma realidade. Tanto é que Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas maravilhosas, ele define que Deus vê tudo o que não é como se já fosse. E nós temos aí a visão divina, do amor divino por nós. Jesus anda em nosso meio. A gente diz assim porque ele não precisa vir com pernas materializadas. Mas o pensamento de Jesus percorre as nossas realidades, buscando-nos para Deus. Os espíritos iluminados sempre nos buscam, até por uma lógica, uma questão de lógica. Sem esse material de trabalho, como eles adquiririam mais sabedoria e mais luz? É no trabalho que nós nos capacitamos. Então os espíritos superiores dependem de nós. E nós dependemos daqueles que estão aquém de nós, no plano das necessidades. Nós vivemos na luz. Não percebê-la é um problema nosso, pessoal, não de Deus. Wagner, suas palavras finais. Nós temos um compromisso de iluminação espiritual, porque a vida em Deus significa a nossa elevação permanente para essas belezas que nos aguardam pelo infinito. Quando nós fugimos de Deus, nós nos complicamos naquele egocentrismo, naquele personalismo deprimente. Abrir mão de si mesmo, seguindo a vontade de Deus, isso significa construir uma vida melhor para nós e para todos que nos cercam. Obrigada, Wagner, pela sua participação no nosso programa. Nós agradecemos de coração.